E aí galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Atípico. Aqui é um canal de curiosidade cristão e eu tento responder algumas perguntas que vocês me fazem. Galera, a gente vai responder a pergunta hoje porque a igreja adventista não tem pastoras, né? Você deve ter percebido que as outras igrejas é muito comum encontrar pastoras, mas na adventista não, né? Mas por que será? Será que é alguma coisa da Bíblia? Será que é doutrina da igreja? Por que será que a igreja adventista não tem pastora? Antes de eu explicar isso, galera, eu preciso me explicar um pouquinho sobre o contexto das primeiras igrejas e o contexto da mulher na igreja, né? Tem um texto bem legal que está lá em 1 Timóteo 2, versículo 12, que fala um pouco sobre isso, mas algumas pessoas distorcem e muitas vezes não contextualizam esse texto. Eu vou ler para vocês aqui e a gente vai falar alguns detalhes. E não é permitido que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então, segundo aqui o apóstolo Paulo, a mulher na igreja não deve exercer a autoridade de homem, deve permanecer em silêncio no culto. Aí ele depois vai falar, se ela quiser saber alguma coisa, ela tem que perguntar ao seu marido. Mas a gente tem que entender o seguinte, galera. Como era a forma de culto daquela época e como é a forma de culto hoje. Naquela época existiam as pessoas pagãs, que também tinham um culto também que ele prestava aos seus deuses. Como era esse culto? Esse culto, geralmente, as mulheres tinham um papel muito grande nesse culto. Geralmente, elas faziam coisas referentes à sexualidade, se prostituíam. Então ela prestava um culto àqueles ídolos ali, aqueles deuses, através do seu corpo, se prostituindo com relações sexuais ali no culto. Então era muito comum isso acontecer ali. E a igreja precisava se distinguir desse culto pagão. É tanto que Paulo também ele aconselha para a mulher usar véu, porque naquela época as mulheres também cortavam os cabelos, né? As prostitutas culturais ali, cultuais, elas cortavam o cabelo curto. E aí para diferenciar as mulheres da igreja, ali dos cristãos, com as mulheres do culto pagão, Paulo até aconselhou para usar véu, né? Hoje não é preciso você usar mais véu, é mais uma questão de diferenciação e de cultura. E também hoje, galera, isso não se aplica às mulheres de hoje, né? Muitas pessoas pensam que a Bíblia é um livro machista, alguma coisa assim, mas não tem nada a ver isso era apenas um princípio para diferenciar o culto pagão do culto religioso daquela época. Se você for pensar bem aí, você vai ver o texto aí, se você ler o capítulo inteiro, você vai perceber isso, né? A diferenciação do culto pagão para o culto cristão da época. Então a mulher não era permitido falar e também não tinha autoridade de homem, né? E uma coisa muito importante quando a gente fala sobre pastores, né? Deus ele designou várias pessoas para vários cargos da igreja, Jesus, né? E dos 12 discípulos, nenhum era mulher, né? Então é uma coisa que a gente tem que levar em conta, né? Deus ele colocou o homem em um papel diferente do da mulher no sentido de pastorar a igreja. Então a mulher tem um papel também na igreja muito importante. A gente tem várias mulheres ali, a Tábita, a gente tem ali também a mãe de Jesus, Marta, Maria, que eram auxiliadoras de Jesus ali, várias mulheres também que auxiliavam Jesus. Ali era muito importante, né? Jesus ficar na casa daquelas mulheres, né? Jesus era auxiliado de alimentação e outras coisas que as mulheres faziam para Jesus. Então as mulheres tinham um papel muito importante, né? Até porque se você for para a história da Bíblia, temos aí Maria, mãe de Jesus, que teve um dos papéis mais importantes da história da humanidade, que teve ali, concebeu Jesus, né? Então ela é a mulher mais importante da história, né? Também temos ali a história de Débora, que era uma juíza no tempo mais antigo ali, né? Do povo de Israel. Temos Miriam, então tipo assim, a Bíblia não é um livro racista. Até mesmo Jesus, ele tratava muito bem as mulheres, né? As mulheres, pela cultura daquela época, a cultura era um pouco machista, né? A cultura daquela época. Mas Jesus não era machista. Jesus, ele aceitava as mulheres. Jesus, ele procurava sempre estar ajudando, né? Tanto os necessitados, os órfãos, as viúvas, aquelas pessoas que eram descriminalizadas naquela época. Jesus, ele tratava de forma diferente. Mas Jesus ele não chamou nenhuma mulher para ser pastora. Então a gente tem que levar isso em conta também. Por que será que Jesus não chamou nenhuma mulher para ser pastora da igreja, né, daquela época? Então é um ponto que a igreja adventista leva também. Outro ponto é que algumas situações fica até difícil a mulher estar, né? Por exemplo, o pastor ele está sempre em constante trabalho, altas horas da noite, de manhã, sempre quando tem chamado ele está lá presente. E fica um pouco complicado para a mulher, né? Porque a mulher ela está um pouco mais vulnerável, né, do que o homem, né? O homem está mais livre de alguns perigos em relação a estar em lugares, né, isolados, perigosos em certas horas. Então, pensando nisso, existem pessoas que apoiam, né, porque era uma questão cultural,
né, daquela época e outras pessoas que não apoiam. E a igreja adventista, ela não é uma igreja separada, tipo assim, cada igreja toma sua decisão, essa aqui vai ter pastora, essa aqui não vai ter pastora. Não, a igreja adventista é um concílio, né? Uma igreja unida, né? União, né? É dividida em várias partes, mas ela é unida. Então, quando ela é tomada uma decisão em uma igreja, é tomada em todas. Então, existem lugares que as mulheres talvez não seriam bem aceitas como pastores, lugares que culturas que as mulheres não seriam bem aceitas como pastores, mas isso não quer dizer nada, né? Isso quer dizer apenas da cultura. Mas a igreja adventista viu, né, que por Jesus não ter escolhido nenhuma mulher para ser pastora e também por causa de não há uma necessidade assim tão grande de colocar a mulher nesse cargo também, e também a gente tem que levar em conta que as mulheres desempenham um papel muito importante na igreja, né? As mulheres, ela tem vários cargos, tem mulheres que desempenham vários ministérios na igreja, ela tem muita importância na igreja, né? Mas eu acho que não seria necessário colocar uma mulher para um cargo de pastora, porque tem cargos também, né? Não é machista, mas tem cargos que mulheres se adaptam mais, tipo o Ministério da Criança. Eu acho que é um cargo que as mulheres são mais delicadas, tem mais aquela coisa com criança, então não quer dizer que o homem não possa participar do Ministério da Criança, ou Ministério da Música, ou Ministério da Mulher, não quer dizer isso, mas tipo assim, tem cargos que eu acho que sejam mais específicos para algumas pessoas, né? A mulher ela é um pouco mais emotiva, o homem é um pouco mais racional, né? Até a psicologia vai falar sobre isso aí. Então, a posição da igreja adventista é que não tem nenhuma mulher ordenada a pastora, por esses motivos, né? Então, não há oficialmente nenhuma pastora na igreja adventista por esses motivos. Então, galera, respondendo essa pergunta, não é por machismo, não é por cultura nem nada, mas porque um exemplo da igreja, né? Da igreja primitiva, né? Que não teve nenhuma pastora, e também pelo cargo de pastor, que é um cargo assim que exija um pouco mais de exposição a lugares que possa ser perigoso para a mulher, né? Então, respondendo a pergunta, é por isso que a igreja adventista oficialmente não tem nenhuma mulher como pastora. Pode ser que no futuro tenha? Sim, porque as decisões são tomadas em conjunto, né? Então no futuro as mulheres podem exercer esse cargo, então vai ser tomada essa decisão e as mulheres a partir desse momento já podem ser pastoras. Não é uma decisão assim Jesus ele não chegou a nenhum ponto falar assim, né? Que mulher não poderia ser pastora, né? Mas ele não chamou nenhuma mulher para ser pastora. Então se o próprio Jesus tomou essa decisão, também a gente também tem que seguir também o exemplo dele. Mas Jesus ele não era machista, porque você vê ao longo da história, um bom exemplo é Ellen White, né, que é a profetisa, a escritora norte-americana que teve um papel muito grande na criação ali da igreja adventista. Ela é mulher e é muito respeitada, né, na igreja adventista. Então a igreja adventista não é machista, né, por não chamar mulheres para ser pastora, mas esse cargo, por vários motivos, é designado por enquanto para homens, né. Pode ser que no futuro essa decisão seja tomada que mulheres também possam ser pastoras. Como aqui mesmo no Salt da FADBA, existem mulheres que fazem teologia, né? Mas elas hoje não são assim pastoras ordenadas. Mas no futuro, quem sabe, né? Isso é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto com a igreja, com a orientação do Espírito Santo, para que a melhor decisão seja tomada em prol do crescimento da igreja. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha respondido a pergunta de vocês, né? Em relação por que a igreja adventista não tem pastoras. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me fizeram outras perguntas também. Por que os adventistas não comem carne imunda? Eu vou até responder. Tem um rapaz que fez até um comentário no último vídeo que eu falei sobre carne imunda. E eu vou explicar, né? Não é por causa de judeus nem nada disso não, mas eu vou fazer um vídeo explicando também. E outros temas legais que você tiver aqui, só deixar nos comentários que a gente vai gravar um vídeo pra você. Curta o vídeo, se inscreva no canal, veja nossos vídeos, valeu, até a próxima aí. Tchau!